2 Timóteo 3, 14 ao 17. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é alimento para a nossa alma. Senhor, nesse momento eu te peço, Senhor, prepara os nossos corações como um solo fértil para receber, Senhor, a Tua boa semente. Desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei. Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, rocha nossa, Redentor nosso. Reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas Te peço, usa-me como instrumento, para que o louvor e a glória sejam todos Teus. Em nome de Jesus, amém. Notamos no contexto dessa passagem que a perseguição ao cristianismo estava cada vez mais intensa. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma e prestes a ser martirizado. Paulo combateu um bom combate, terminou a sua carreira e guardou a fé, como nós vemos no capítulo 4, verso 7. Nós lemos também que muitos o abandonaram, como ele vai falar no finalzinho da carta, que em sua primeira defesa não tinha ninguém ali com ele. Muitos o abandonaram, mas o Senhor não o desamparou. Heresias eram disseminadas, como em uma corrida de revezamento, em que você tem que passar o bastão para outro. Paulo vai passar o bastão para Timóteo, um jovem pastor, que teria uma grande missão pela frente: perseverar na propagação do genuíno evangelho, da sã doutrina, diante de perseguições, de pressões e da disseminação de doutrinas falsas. Que desafio aquele jovem pastor teria! Paulo exorta Timóteo a manter-se firme naquilo que ele aprendeu, nas boas novas de Jesus Cristo que lhe foram transmitidas. Um comentarista chamado William Hendrickson resume a seguinte forma: é como se Paulo nessa carta dissesse para Timóteo: Timóteo, não se envergonhe, mas pela graça de Deus, esforce-se ao máximo, esteja disposto a suportar o árduo trabalho para preservar e promover a sã doutrina. Seria um resumo do que Paulo está querendo dizer para Timóteo nesta carta. E as exortações de Paulo a Timóteo, elas também são pertinentes para nós. Hoje, aqui no Brasil, nesse século, nessa cidade. Embora o nosso contexto seja diferente, nós continuamos sendo pressionados para abandonar a verdade, para abandonar a sã doutrina e abraçar falsos ensinos. Ainda precisamos permanecer fiéis em um mundo infiel. Nós somos chamados a sermos luz do mundo, sal da terra. Assim como o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Sendo assim, essas palavras que serviram de incentivo para esse jovem pastor, para Timóteo, também devem servir de estímulo para nós perseverarmos em Cristo, em sua palavra. A exemplo de Paulo, né? Como vimos aqui. E nós vamos considerar essas orientações a partir do versículo 14. O nosso primeiro ponto aqui será:
permaneça no ensino fiel. Caso alguém queira anotar os pontos, este é o primeiro. Permaneça no ensino fiel. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Vamos observar que ele começa dizendo, tu, porém, aqui já apresenta um contraste. Esse versículo contrasta com aquilo que lhe precede. Paulo já havia falado, por exemplo, a respeito de Himeneu e Fileto, de homens cujo ensino era venenoso, cujo ensino corrói como câncer. No capítulo 3, ele falou que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, pois os homens seriam egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, etc. Ele fala também que como Janes e Jambres, aqueles dois mágicos ali do Egito tentaram enganar, eles resistiram a Moisés, esses homens resistem à verdade. E no versículo 13, ou seja, no versículo anterior a esse que nós lemos aqui, o apóstolo conclui: os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É nesse contexto que ele vai dizer o tu, porém. Enquanto esses estão enganando, sendo enganados, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Fica firme, não seja como eles, faça a diferença, não seja alguém que negocia a sua fé, não seja como esses falsos mestres. Tu, porém, permanece, tu, porém, fica firme naquilo que aprendeste. Timóteo deveria permanecer, perseverar, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio às circunstâncias adversas. E é interessante nós notarmos outro detalhe nesse texto. Ele diz assim, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Ele não apenas aprendeu, ele também creu, ele acreditava firmemente. Ele deveria perseverar nas verdades que ele não apenas aprendeu, mas naquelas que ele creu, que ele confiou de coração. Uma outra tradução possível aqui seria acredita firmemente, fique firme naquilo que você acredita firmemente. Existe diferença entre aprender e ser inteirado, entre apenas aprender e de fato confiar, de fato acreditar. Certa vez eu soube de um professor de seminário, de um amigo meu, que ele foi falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Ele falou sobre o contexto histórico da carta, falou sobre o esboço da carta, sobre vários detalhes e pontos interessantes daquela carta. No final da aula, os alunos estavam impressionados como aquele professor sabia sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Mas no final da aula, sabe o que esse homem falou? Eu não creio em nada disso que eu falei aqui. Ele conhecia, mas não acreditava. Ele era um professor liberal, né? Como o irmão falou aqui no começo sobre o perigo do liberalismo. Então ele conhecia, mas não foi inteirado. Ele não cria firmemente naquilo, né? E Timóteo, pelo contrário, deveria perseverar naquilo que ele creu, naquilo que ele confiava firmemente. Sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras. Timóteo aprendeu desde a infância. Nós observamos nessa carta também o nome da sua avó e o nome da sua mãe. Vocês devem bem conhecer. É dito sobre Lóide e Eunice. Lóide era a sua avó, Eunice era a sua mãe. E posteriormente, ele também aprendeu com o próprio apóstolo Paulo. Quando nós lemos lá em 2 Timóteo 2, verso 2, diz assim, que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Sendo assim, Timóteo deveria permanecer no que aprendeu, no verdadeiro evangelho, lembrar do exemplo de quem o ensinou e perseverar no santo evangelho, mesmo diante de pressões, de falsos ensinos que o rodeavam. Hoje também, por abandonar uma herança doutrinária fiel, muitos acabam seguindo caminhos tortuosos.
Por desprezar a sã doutrina, muitos dão ouvidos a falsos ensinos, muitos são levados por falsos mestres. Muitas vezes as pessoas não têm bases naquilo que creem, não estão firmadas na verdade e são muito suscetíveis a qualquer um que vai e fale alguma coisa. Certa vez eu convidei um amigo para ir numa livraria cristã, e aí eu peguei uma sacolinha e comecei a colocar livros que eu conhecia o autor, eu conhecia a editora, sabia que eram bons livros para ele. E aí de repente chegou um cara naquela livraria todo místico, um cara meio esquisito, sabe? Que de longe você já fica com o pé atrás. E esse homem chegou na livraria dizendo que ele era um pastor, que sabia tudo de demônios, não sei do que, do Exu, não sei das quantas. Você via de longe que não era uma coisa interessante. E aí ele chegou, na época ele estava com o DVD dele. E ele chegou com o meu amigo e disse, olha, compre meu DVD. E o meu amigo não pegou o DVD e colocou na mesma sacolinha. Às vezes as pessoas não têm critério nenhum. São levados por qualquer vento de doutrina. Você às vezes pega um Uber, um táxi, vai conversar, a pessoa diz assim, não, falando de Deus eu estou lá. Mas o que estão falando? Corresponde com a sã doutrina? Está afirmado na verdade? Nós temos que tomar cuidado. Além disso, quando a situação fica difícil, muitos são tentados a abandonar o caminho do Senhor. Quantos diante de uma provação, diante de uma situação difícil também não pensam em desistir do caminho estreito? Eu lembro do livro O Peregrino de John Bunyan. Alguém já leu esse livro, O Peregrino de John Bunyan? Muitos leram, graças a Deus. Tem uma parte nesse livro, vocês lembram que o cristão ele estava com um fardo enorme nas costas, um livro na mão que ele descobriu, que ele morava na cidade da destruição e ele era alvo da ira vindoura. Então o evangelista dá a ele um pergaminho, diz para ele, foge da ira vindoura, e ele vai pelo caminho estreito. Mas dois personagens vão atrás dele. Vocês lembram o nome desses personagens? O obstinado e o flexível. Eles vão tentar persuadi-lo a sair daquele caminho e voltar para a cidade da destruição. O obstinado acaba voltando, mas o flexível vai com ele. E o flexível se empolga, ele quer saber a respeito da cidade celestial. Fale-me mais, conte-me a respeito desse lugar para onde nós estamos indo. E no meio da conversa, eles vão ficando desatentos e acabam caindo no pântano do desânimo. Eles estão ali naquele pântano, e qual é a reação do flexível? É esse lugar que você está me trazendo? Você falou de uma cidade celestial e a gente está aqui nesse pântano, nesse lugar ruim, difícil. Eu vou voltar para a cidade da destruição. Então o flexível, diante da dificuldade, ele abandona o cristão lá e volta para a cidade da destruição e ele nunca mais é visto. E o cristão, mesmo em meio àquela dificuldade, ele se arrastando, ele vai tentar sair daquele pântano. E boa vontade vai lhe dar a mão. Você lembra bem do livro. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que diante de circunstâncias adversas, diante de dificuldades, muitos que aparentemente professam a fé cristã, acabam abandonando a caminhada. Sabemos que não eram um verdadeiro convertido. Mas há essa tentação, diante das dificuldades, as aflições, abandonar a sã doutrina, abandonar o caminho. E eu lembro também, quando falamos a esse respeito, daquela situação em que muitos discípulos seguiam a Cristo, mas o seu ensino exigiu renúncia, o seu ensino se tornou mais firme. E chega um ponto que ele diz assim, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Vocês lembram o que acontece nessa parte das Escrituras? Muitos o abandonam. Tinham pessoas que seguiam a Cristo porque estavam curiosas, porque ele estava multiplicando pães e peixes, quem sabe. Alguns queriam ouvir ele falar alguma coisa errada e colocá-lo contra as autoridades. Tinham vários motivos, quem sabe, para seguir. E nessa hora muitos o abandonaram. Quando exigiu renúncia, quando exigiu entrega, muitos o abandonaram. E ficaram ali os 12.
E qual é a reação do nosso Senhor? Ele pergunta: vocês também não querem ir embora? E nessa hora a gente tem a confissão de Pedro. Ele diz: a quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir, não tem outro caminho a seguir. Não tem outro que tenha palavras de vida eterna. Não tem outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo. Não tem outro caminho que eu e você temos a seguir. Mesmo que esse caminho seja mais difícil, mesmo que lutas venham, mesmo que tenham pressões e perseguições, nós não podemos ceder, temos que permanecer fiéis ao Senhor, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Quantas pessoas você conhece que professavam crer no Senhor e hoje estão distantes? Às vezes a gente vai para uma conferência como essa que teve na Fiel, encontra pastores, colegas e fala sobre igrejas que a gente visitou e pergunta: e aquele irmão? E aquela irmã? Infelizmente nós ouvimos: poxa, esse fulano não perseverou, fulano não está mais nos caminhos do Senhor. Né? Como é triste saber notícia sobre aqueles que aparentemente conheceram os caminhos do Senhor e retrocederam, como Demas, que amou o presente século e abandonou o apóstolo Paulo. Que não sejamos assim. Essa palavra sirva para você, sirva para mim. Tu, porém, permanece, persevere até o fim, ser fiel até a morte. Que essa palavra esteja no nosso coração, que não sejamos esses que retrocedem. Você lembra que o apóstolo Pedro, ele compara aqueles que retrocedem a uma porca lavada que voltou para o chiqueiro, ou a um cão que volta ao seu próprio vômito. Voltar para a cidade da destruição, que Flexível fez, seria algo insensato, que causaria a sua própria derrocada. Outra coisa que eu trago para nós hoje, refletirmos sobre essa primeira parte do texto, é o legado que essas mulheres deixaram na vida de Timóteo. Estou falando de Eunice e Lloyd. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos pequeninos é o conhecimento do Senhor. Assim como Lloyd, Eunice, Paulo investiram na vida do jovem Timóteo, invista nos seus pequeninos. Semeia boa semente desde a mais tenra idade nos seus pequeninos. Ore por eles. Faça ali o catecismo infantil, memorize versículos da Bíblia, traga para a igreja. Ore antes das refeições. Caminhe com eles no caminho do Senhor. Valorize a sua igreja. Seja um exemplo piedoso para os seus filhos. Eu pergunto: você tem intencionalmente investido na vida de outras pessoas? Você tem ajudado outros a serem discípulos de Cristo? Saiba que você tem essa missão. Fazer discípulos não é uma missão somente dos pastores, somente dos seminaristas, somente dos missionários. Essa é uma missão do cristão. Invista na vida de outras pessoas. Ore pela conversão. Semeie a boa semente. Fale de Jesus Cristo para outros. E essa missão começa dentro da sua casa, com seus próprios pequeninos, falando do Senhor para eles. Além disso, nós também aprendemos aqui que não basta nós conhecermos as doutrinas na teoria. Precisamos crer de coração na verdade de Deus. Queridos, a fé genuína, ela envolve três coisas. Ela envolve conhecer, ela envolve acreditar e ela envolve confiar. Nós conhecemos a mensagem do Evangelho. Alguém pode conhecer: eu conheço a mensagem, pastor. O Evangelho são as boas novas de que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Eu conheço. Eu pergunto: e você crê? Alguém pode conhecer, mas não crer, como aquele professor que eu mencionei. Mas alguém pode conhecer,
crê que é verdade, mas ainda assim está afastado dos caminhos do Senhor. A pessoa diz, não, eu acredito, mas você vai observar a vida dela, ela não está confiando no Senhor. Portanto, envolve conhecer, acreditar e confiar. A fé verdadeira envolve essas três coisas. Você conhece a verdade, você crê firmemente na verdade, e a sua vida confia no Senhor, você segue de fato o caminho do Senhor. Segundo lugar, para quem está anotando os pontos, a Escritura ensina o caminho de salvação. Por que é tão importante nós permanecermos no ensino fiel da palavra de Deus? Porque a Escritura ensina o caminho de salvação. O texto diz que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Por que é tão importante estarmos firmes na palavra? Pois é através das Escrituras que conhecemos o plano de salvação de Deus, pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Pela revelação geral, pela criação, pela consciência, nós podemos notar a existência de um Deus. Mas através da revelação especial que está registrada aqui, nós conhecemos o Evangelho. Nós conhecemos as boas novas de Cristo. E tem um ponto interessante também nesse texto. É importante nós notarmos que naquela época, eles tinham apenas o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo produzido ainda. Entretanto, o apóstolo Paulo, ele fala que as sagradas letras poderiam torná-lo sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Algumas pessoas pensam que nós só aprendemos a respeito de Jesus no Novo Testamento. Não, o Senhor Jesus só vai aparecer no Novo Testamento. Não. O Antigo Testamento promete o Messias que viria. E o Novo Testamento testifica que ele veio. No final do livro de Lucas, nós notamos que o Senhor Jesus demonstrou aos seus discípulos, começando por Moisés, prosseguindo pelos profetas e pelos salmos, ele foi mostrando tudo o que ao seu respeito constava nas Escrituras. Queridos, o Antigo Testamento está cheio de profecias, sinais, sombras, tipos que falam, que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de falar para vocês sobre teologia bíblica. Nós passeamos um pouco sobre isso. Eu gostaria de lembrar de algumas coisas, de alguns momentos ali no Antigo Testamento que vão mostrar para nós a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o último Adão, conforme Romanos 5. Então, o primeiro Adão foi tentado num jardim e caiu. Mas o último Adão foi tentado no deserto e permaneceu. Pelo pecado de um, todos se tornaram pecadores, mas pela justiça de um, muitos serão justificados. Jesus Cristo é aquele descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que foi prometido lá em Gênesis 3. Como foi nos dias de Noé, será na segunda vinda de Cristo. Nos dias de Noé, as pessoas estavam vivendo as suas vidas, seguindo os seus próprios desejos e caminhos. Mas aqueles que estavam na arca, eles sobreviveram ao dilúvio. Da mesma forma, aqueles que estão em Cristo não serão condenados, mas serão salvos no dia do juízo. Cristo é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, conforme Gálatas 3. Cristo é quem cumpre perfeitamente a lei. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é um sumo sacerdote perfeito. Ele é o descendente de Davi que se assentaria no trono. Ele é o mediador da nova aliança. Então ele é o cumprimento das promessas. Ele é o Deus encarnado. Ele é aquele que vive uma vida perfeita, que se entrega como um sacrifício para pagar o preço pelos pecados do seu povo. Ele é aquele que foi morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou para a justificação de todo aquele que nele crê.
Nós precisamos estar firmes no ensino fiel das Sagradas Escrituras, porque elas, de Gênesis a Apocalipse, nos ensinam o único caminho para a salvação do pecador, e esse caminho é Jesus Cristo. Se alguém aqui me ouve e ainda não é um cristão, saiba que esse é o único caminho que nós temos para salvação. Todos nós pecamos, todos nós transgredimos as leis de Deus. Eu pergunto a você, você acredita em Deus? Você se acha uma boa pessoa? Todos nós pecamos. Se nós pararmos para refletir, quanto de nós nunca mentiu? Nunca desobedeceu os pais? Nunca cobiçou algo do próximo? Se nós fôssemos julgados pelos nossos próprios comportamentos e pecados, todos nós seríamos condenados diante da lei de Deus. Mas esse Deus que é justo e santo, enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz e receber sobre si o cálice da ira de Deus. Ele foi morto para pagar o preço por nossos pecados, mas ressuscitou para nossa justificação. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e confia em Jesus, tem perdão, salvação. Você crê em Jesus Cristo? Você confia em Jesus Cristo? Avalie a si mesmo. Como eu falei, não basta conhecer, é preciso crer e confiar. Arrependa-se e crê em Jesus Cristo. Se você me ouve e ainda não é um servo do Senhor, que hoje seja o dia que você se rende e confia de fato em Jesus Cristo. Terceiro ponto, a Escritura é inspirada por Deus. Por que temos que permanecer firmes no ensino da sã doutrina, da palavra de Deus? Porque ela mostra o caminho de salvação e porque ela é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Como diz 2 Pedro 1:21, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro comum, mas ela é divinamente inspirada. O termo grego que foi utilizado aqui é theopneustos, que é um composto de theos, Deus, e pneustos, soprado, né? Ou seja, soprada por Deus. O William Hendrickson traz um comentário interessante, diz assim: toda a Escritura deve sua origem e o seu conteúdo ao sopro divino, ao Espírito de Deus. Os autores humanos foram guiados poderosamente pelo Espírito Santo. Como resultado, o que eles escreveram não só está isento de erro, mas é de valor supremo para o homem. É tudo o que Deus quis que fosse. Constitui a infalível regra de fé e prática para a humanidade. Nessa parte, eu gostaria de lembrar o que a nossa confissão de fé, que vocês têm lido, que vocês têm estudado aqui na igreja, fala sobre a Escritura. Observe, a nossa confissão batista de Londres, de 1689, diz assim: nós podemos ser movidos, induzidos pelo testemunho da igreja a uma alta e reverente estima pelas Sagradas Escrituras e o caráter celestial do seu assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo de seu todo, que é dar glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho de salvação do homem, e suas muitas outras excelências incomparáveis, a sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Enquanto lá na Reforma Protestante, um dos seus marcos foi o retorno às Escrituras, o retorno à palavra de Deus. Por exemplo, o Sola Scriptura é um dos famosos
lemas ali da Reforma Protestante, essa valorização da Bíblia, hoje muitos a desprezam. Infelizmente, eu também tive a oportunidade de conhecer um professor em um outro seminário, que estava falando algumas coisas em sala de aula que estavam soando muito estranho. E eu perguntei a esse professor: mas professor, e a inerrância das Escrituras? E ele disse: eu não creio na inerrância das Escrituras. Infelizmente, esse falso ensino, esse desprezo pela autoridade das Escrituras tem sido difundido por muitos. Ainda outros tratam a Bíblia como um livro antigo, desatualizado, que precisa ser modificado para se adequar aos costumes presentes. Falam assim: temos que atualizar a Bíblia. Queridos, nós não devemos cair nesse tipo de conversa. Pelo contrário, nós devemos ter a mais alta consideração pelas Sagradas Escrituras. Como em outra parte, no livro do Peregrino, quando perguntam se o cristão crê firmemente nas palavras do seu livro, ele responde que sim. Sabe por quê? Porque ele diz que quem escreveu não pode mentir. Essas são as palavras daquele que não pode mentir. Nós estamos diante da palavra de Deus. E eu convido a você, que você tenha a mesma firmeza, a mesma convicção de que a Bíblia é a santa palavra daquele que não pode mentir. Creia firmemente na autoridade das Escrituras. Foi atribuída a Charles Spurgeon a frase: defender a Bíblia seria mesmo que defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia e ela defenderá a si mesma. Foi dito também sobre o autor de O Peregrino, John Bunyan, que se cortasse uma parte do seu corpo, no lugar de sangue sairiam versículos bíblicos, de tanto que aquele homem amava as Escrituras. E eu pergunto: será que nós temos valorizado as Escrituras como deveríamos? Reflita sobre isso. Você tem valorizado as Escrituras, a palavra? Por fim, para quem está anotando os pontos, o quarto ponto: as Escrituras são úteis para o nosso aperfeiçoamento. Então, por que devemos permanecer firmes no ensino fiel? Porque as Escrituras ensinam o caminho de salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Elas são inspiradas por Deus e elas são úteis para o nosso aperfeiçoamento. É dito, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então a Escritura é útil para o ensino. Ela oferece o conteúdo doutrinário necessário para a sua vida e piedade. Como devo viver e agradar a Deus? A Escritura vai mostrar o caminho. Ela é útil para a repreensão. Ela repreende as pessoas por suas condutas ou crenças equivocadas. Ela expõe o pecado. Ela mostra como nós estamos, e mostra os nossos pecados como um espelho que mostra que nós estamos sujos e precisamos nos lavar. Trata o pecado por meio da confissão e arrependimento. Ela é útil para a correção, isto é, para a restauração de algo à sua devida condição. Mostra o caminho de volta a uma vida piedosa. Ela ajuda a restaurar alguém que caiu. E ela é útil para a nossa educação na justiça. Ela oferece um treinamento positivo e uma instrução na conduta piedosa. Como resultado, o homem de Deus, ou seja, o crente, será instruído e guiado e plenamente equipado para toda a boa obra. Nessa hora, eu lembro do Salmo 119, no versículo 9, que diz: como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a palavra? Na outra parte, o Salmo diz:
guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que tem direcionado a sua vida. Você lembra do Salmo 1, que diz assim: bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, onde está o seu prazer? Na lei do Senhor. Na sua lei, ele medita dia e noite. Ele que vai ser comparado àquela árvore plantada junto ao ribeiro, que dá fruto no tempo certo, tem vida, dá frutos, está firme. Assim que é comparado àquele que ama, medita dia e noite na palavra de Deus. Ela instrui a sua vida, ela guia os seus caminhos, as suas decisões. A palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, deve guiar nossas vidas, bem como deve ser o que vai nortear essa igreja. Eu digo a vocês o que Paulo prosseguiu dizendo para Timóteo no texto. Ele diz assim numa outra parte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Queridos, que a palavra, que a Escritura, seja o conteúdo das pregações neste púlpito, que ela seja o principal instrumento nos aconselhamentos nesta igreja, que ela seja o norte na vida de cada membro e que ela guie os ministros desta igreja. Para concluir, lembremos que Paulo, ele estava caminhando para o final de sua vida, final do seu ministério. Ele precisou encorajar o seu discípulo Timóteo a perseverar firme no ensino fiel. E nós também recebemos um precioso ensino bíblico, ao qual devemos nos apegar firmemente, ao qual devemos perseverar fiéis diante das pressões que nos cercam. E eu lembro aqui de algumas reflexões que fizemos ao longo desta mensagem, e digo a vocês: fique firme no ensino bíblico fiel, fique firme na sã doutrina, na herança piedosa que você recebeu, e cuidado com as heresias e as novidades que desprezam essa preciosa herança, que desvirtuam você do caminho. Segundo, transmita esse ensino fiel a outros, transmita o evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas, quem sabe começando dentro da sua própria casa, ensinando os seus pequeninos, desde a mais tenra idade, as Sagradas Escrituras, a exemplo de Lloyd e Eunice. Terceiro, valorize a autoridade da Bíblia como a palavra de Deus, e cuidado com o liberalismo teológico e com aqueles que desprezam a palavra, como já foi dito aqui. E quarto, que as Sagradas Escrituras guiem sua vida e ministério em todas as áreas, que a palavra final seja do Senhor. Que a palavra de Deus guie o seu casamento, que você lembre o que a Bíblia diz sobre seu marido. A Bíblia diz que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz que a minha esposa é um vaso mais frágil. A Bíblia diz que eu devo guiar também os meus filhos no caminho do Senhor. A Bíblia diz que a esposa se submete ao marido como ao Senhor, como a sua auxiliadora idônea. A Bíblia diz que os filhos têm que honrar os pais, que os pais também devem guiar seus filhos. A Escritura diz que nós vamos trabalhar, como para o Senhor e não como para os homens. A Escritura fala, por exemplo, no âmbito de igreja, para não deixarmos de congregar, como é costume de alguns.
Vindo para cá, eu conversei com um motorista, e ele disse assim: eu amo a Bíblia. Eu leio a Bíblia sempre, mas eu não faço parte de nenhuma igreja. Eu sou de Jesus, mas não sou de nenhuma igreja. Aí eu fiquei ouvindo ele, e no final do caminho eu falei assim para ele: mas você sabe que a Bíblia que você ama, lá em Hebreus, diz assim: não deixei de congregar como é costume de alguns. Você sabe que se você ama o cabeça, que é Cristo, você vai amar também o seu corpo, que é a igreja. Você vai amar a noiva. Você sabe que a Escritura fala ali no Novo Testamento várias exortações à mutualidade, levar as cargas uns dos outros, orar uns pelos outros, confessar pecado uns aos outros. A Bíblia fala a respeito de uma membresia, de uma disciplina, de lideranças instituídas na igreja com presbíteros. A Bíblia fala de uma igreja organizada, presbíteros, diáconos, membresia, disciplina. E aí, conversando com ele, pela graça de Deus, ele falou que vai visitar vocês aqui. Espero que ele apareça. Mas é a Escritura que tem que guiar, não é aquilo que a gente acha. Ela deve guiar a nossa vida em todas as decisões. Que a Escritura seja o conteúdo das músicas que vão ser cantadas aqui, as decisões em assembleia, que os princípios bíblicos sejam utilizados para receber membros, para excluir membros, para decidir quem vão ser os pastores, para observar se eles passam aqui nas qualificações que são as bíblicas. Que a palavra final seja do Senhor, e que no final dessa jornada, todos nós possamos olhar para trás e dizer assim como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Que possamos estar todos reunidos juntos na cidade celestial. Vamos ao Senhor em oração. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos orienta, que nos corrige, que nos exorta. Pai, que nos alimenta. Senhor, que ela esteja gravada em nossos corações, para não pecarmos contra o Senhor. Que sejamos o povo que anda na luz, e a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Abençoe essa igreja, Senhor. Te dou graças pelo que o Senhor tem feito aqui. Continue abençoando a vida dos meus irmãos. Que essa igreja venha crescer sempre com fidelidade e permanência em Ti. Que sejamos fiéis até a morte e venhamos receber a coroa da vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém.